nós temos aqui o doutor Fernando Alves, do Brasil, contador pela Fundação Visconde de Cairu. Olha, eu não vou contar quando ele se formou, eu vou deixar essa surpresa para ele mesmo nos contar, viu? Ele é contador pela Fundação Visconde de Cairu, administrador de empresas, mestre em administração, especialista em diversas instituições no Brasil, Estados Unidos, Israel, Suíça, Canadá e Argentina. Quase que eu falava aqui todos os países, professor. Então, também membro da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, consultor e conselheiro de administração, atuou nos escritórios da PwC em Salvador, Vitória, Houston, e Nova York e São Paulo. Seja muito, muito bem-vindo, professor. E também vou apresentar uma pessoa muito querida da Faculdade Visconde de Cairu, o nosso vice-presidente, meu vice-presidente, viu? Então, vice-professor André, mais conhecido como Dedeco, vice-presidente e coordenador do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Visconde de Cairu, contador, professor na graduação e pós-graduação, mestre em contabilidade, especialista em direito tributário e consultoria fisco-contábil, também especialista em metodologia do ensino e pesquisa e extensão. E, hoje, o nosso vice-presidente da Faculdade Visconde de Cairu. Sejam muito bem-vindos para esse congresso internacional. Olá! Obrigado. Bem-vindo a todos. Já participamos da solenidade de abertura e agora, nesse último dia, é uma honra para mim estar aqui presente para mediar aqui essa conversa, né, com o nosso grande especialista nessa área de gestão, aí eu não tenho dúvida disso, né, com a experiência que tem o nosso amigo Fernando Alves. Queria aqui saudar todos os meus alunos, toda a comunidade acadêmica aí da Fundação Visconde de Cairu, a comunidade externa também que está presente aqui, participando desse congresso internacional digital da Cairu, e dizer para vocês que eu troco todo esse currículo aí pela satisfação de ser professor desta instituição, uma instituição centenária que tem 116 anos de vida e que traz muita tradição com inovação. E essa tradição a gente evidencia pela experiência que ela conta. Ela traz para a gente uma referência muito grande. Sabe por quê? Porque muitos profissionais estão no mercado hoje em posição de destaque e passaram por essa fundação. E você, Fernando, é um desses destaques. Você é uma dessas referências. Você é aquela pessoa que a gente tem que ter como modelo para poder caminhar e chegar também no local ao sol, filosoficamente falando, como você chegou, assim como muitos outros na Fundação Visconde de Cairu também chegaram. Então, o seu currículo já foi evidenciado, ele é muito maior do que esse, então vou deixar na sua fala, no seu case, na sua experiência, você aos poucos vai inserindo nesse processo. Você chegou a esse sucesso se formando pela Cairu em um ano que eu não era nem nascido ainda. Então, imagine o quanto de lá para cá essa instituição ainda se desenvolveu e que pode formar novos Fernandos Alves, né? Que eu posso trazer assim. Queria trazer para vocês aí que estão assistindo informações de bastidores. No momento que eu fui fazendo o convite para essa ilustre pessoa, me disseram, ele é muito ocupado, vai ser muito difícil de ele aceitar o convite. Mas, ainda assim, eu entrei em contato. Me atendeu de primeira, aceitou de primeira e sempre esteve disponível para que a gente pudesse estar encaminhando a organização do projeto. Você mostrou-se uma pessoa simples, que lembra e não esquece a sua identidade. E a Cairu também faz parte da sua identidade. E você, Fernando Alves, com esse tema, baseado em uma estrutura que a gente vê um cenário hoje envolvido de crises, a gente vê um cenário que as empresas precisam se desenvolver, que as pessoas precisam desenvolver uma gestão voltada para a questão social, ambiental e principalmente no quesito de governança. A gente vê a questão hoje já de transição entre liderados e aqueles que são líderes, e as misturas hoje que se fazem, de repente, a segregação também de quem é chefe e quem não é, a forma de gerir as empresas, essa conexão. Então, assim, eu não sou especialista da área, estou aqui para mediar o processo, e você tem até
né, tem essa temática para poder trabalhar. O nosso tempo é curto, eu sei, mas o objetivo hoje, Fernando, é trazer reflexões, é trazer pontos para que a gente possa se entusiasmar cada vez mais e poder buscar conhecimento acerca da temática. Como promover uma organização conectada para o sucesso dos gestores e liderados atuantes nas dimensões ASG, ambiental, social e de governança. Está franqueada a palavra, o espaço é seu, e aí você tem os minutos aí para poder abordar e, no final, a gente fazer esse arremate, que com certeza vai ser de grande valia para todos que estão assistindo. É com você, Fernando. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, acho que é um convite que muito me honra. Eu fui aluno da gloriosa Fundação Visconde Cairu, na Rua de Salete, nos Barris, me formei em 82 e soube que o Dedeco nasceu em 83, então eu tenho mais tempo de formado do que o Dedeco, mas é com grande prazer que eu participo desse evento. Parabenizo a Fundação Visconde Cairu pela realização do evento. Eu costumo dizer, eu já estou muitos anos fora da Bahia, infelizmente, mas eu costumo dizer que a gente sai da Bahia, mas a Bahia não sai da gente. E não sai da gente todas as nossas memórias da Bahia, e a Fundação é sem dúvida, uma das minhas memórias, porque na Fundação eu concluí o curso de contábeis, que foi um passo importante para a minha carreira na PwC. Eu comecei na atividade de auditoria, como o exercício da profissão de auditor é privativo de contadores, a PwC exigia que nós fizéssemos o curso de Ciências Contábeis. Meu primeiro curso foi Administração. Eu fiz na Fundação, e isso foi uma coisa importante para a minha carreira na PwC. Eu vou rapidamente trazer para vocês algumas breves reflexões para que a gente possa depois, eventualmente, bater um papo, baseado fundamentalmente na minha experiência como profissional e gestor de uma organização de prestação de serviço, de uma organização de conhecimento. Eu acho que falar sobre sucesso de organizações conectadas, falar sobre organizações conectadas com sucesso, gestores e liderados atuantes na dimensão ASG, que é falar sobre liderança, né? E, por sua vez, liderança como um fenômeno influenciado por um determinado contexto. Assim sendo, antes de abordar um pouco mais em detalhes o tema, eu acho que cabe uma breve reflexão sobre o contexto em que vivemos, a partir do reconhecimento de que existem eventos que estão acontecendo, ou já aconteceram, mas fundamentalmente alguns deles acontecendo, que por sua natureza transformacional, eles impactam ou mesmo definem parâmetros de condução e ação de organizações, incluindo as suas ações nas dimensões ambiental, social e de governança. É preciso que nós tenhamos em mente, ao analisar esses eventos, de que nós vivemos num mundo em constante mudança. Então, ter a consciência da mudança e agir para que a ação de mudança ocorra é fundamental para que nós tenhamos as organizações e nós mesmos, enquanto pessoas, enquanto profissionais, reagindo às mudanças a partir de uma perspectiva de visão e não uma perspectiva de crise. Alguns teóricos da teoria geral da administração dizem que a mudança ela ocorre ou por visão ou por crise. Ou você é vítima da mudança porque não antecipou a mudança, não anteviu a mudança, ou você é o sujeito da mudança por ter antecipado a mudança e ter agido no sentido de, digamos, fazê-la acontecer por visão e não por crise. Portanto, eu acho que é importante que, no contexto dessa discussão, a gente entenda o presente e as suas transformações para que a gente possa, a partir do entendimento do presente, agir sobre o futuro. Eu trago para vocês, muito rapidamente, alguns acontecimentos que a gente vê, e a gente tem algumas coisas acontecendo no mundo e a gente, às vezes, não presta atenção. Então, eu trago para vocês algumas dimensões de coisas que estão acontecendo que devem impactar a nossa reflexão para que a gente possa entender um pouco o fenômeno de gerir organizações, garantindo que os gestores e liderados eles se comunguem do ideal de sucesso. Não sei se... Acho que é bom a gente observar o seguinte:
vivemos num mundo hoje onde as 10 pessoas mais ricas do mundo, hoje, 2021, elas detêm 3,5 bilhões. Elas detêm a riqueza de 3,5 bilhões dos mais pobres. Então, nós vivemos num mundo profundamente desigual, um mundo extremamente assimétrico, como jamais foi. 10 pessoas acumulam a riqueza de 3 bilhões. Ou seja, é um mundo assimétrico em parâmetros globais, não apenas em parâmetros locais. O aumento esperado na demanda de alimentos até 2050 vai ser de mais de 60%. Então, até daqui a 30 anos, nós vamos ter que estar produzindo mais 60% de alimentos, considerando o crescimento populacional, do que produzimos hoje. Isso é uma mudança que vem acontecendo. E também em 2050, 6 das 10 maiores economias do mundo, elas vão ser originadas daqueles mercados que hoje são considerados mercados emergentes, incluindo o Brasil. Então, o mundo vai se transformar radicalmente na dimensão de consumo de alimentos, vai se transformar radicalmente na dimensão, por exemplo, de poder econômico, de relevância das economias em relação ao que hoje ele é. Para vocês terem ideia, em 2050, as economias emergentes, China, Índia, Indonésia, Brasil, Rússia, México, a despeito das crises que vivem hoje, em 2050 elas vão possuir mais de 50% de participação do PIB. Quer dizer, metade do PIB global vai estar concentrado nessas economias, por incrível que possa parecer. Então, a gente está vivendo um mundo que realmente é um mundo em transformação. 3 milhões de pessoas no mundo se mudam a cada semana para cidades. Nós estamos vendo Nunca se viveu tanto em cidade quanto se vive hoje. A população mundial hoje ela é basicamente concentrada em centros urbanos. Nunca o mundo concentrou tanta gente em cidades quanto concentra hoje. E hoje, 2021, a classe média da Ásia já ultrapassou a classe média da Europa e dos Estados Unidos combinadas. Então, é uma coisa que pouco se presta atenção, mas o que se verifica é que hoje o consumo, digamos, de moda é muito mais as fábricas italianas de primeira categoria, Salvatore Ferragamo, Gucci e tantas outras, produzem voltadas mais para o mercado asiático do que propriamente para o mercado europeu. Então, a gente já vive hoje uma transformação, um mundo radicalmente diferente daquele mundo que nós estamos acostumados a viver. O mundo onde predominavam basicamente a orientação de consumo, digamos, europeia e americana. Hoje a gente caminha cada vez mais para um mundo que vai ser progressivamente influenciado pela Ásia, não apenas nos padrões macroeconomicamente, mas também nos padrões de consumo, e incluindo nos padrões até culturais. Então, eu acho que a gente... Esses são apenas alguns dados que celebram esse conceito, que eu acho que é um conceito importante da gente trazer, que é o conceito de megatendências. Existem acontecimentos em processo de instalação no mundo que vão pautar a nossa vida futura, a maneira como a gente faz tudo, inclusive gerencia pessoas, gerencia organizações. Então, um pouco trazendo, a partir desses exemplos, essas megatendências ou esses macroacontecimentos em instalação, um primeiro deles eu chamaria de mudanças demográficas. Nós estamos vivendo mais do que jamais se viveu no mundo. Então, as sociedades estão ficando mais velhas. Ao mesmo tempo que elas estão ficando mais velhas, elas estão criando, por outro lado, novas classes de consumidores. Não é por outra razão que o segmento de saúde, por exemplo, é um dos que mais progride no mundo, porque as pessoas vivem mais, consomem mais serviços de saúde, e o setor de saúde, inclusive no Brasil, está passando por um grande processo de consolidação, de sofisticação. Saúde virou um grande negócio, um segmento econômico com possibilidades de crescimento gigantescos. Por outro lado, se isso é um dado positivo, nós temos uma pressão grande sobre os sistemas previdenciários do mundo inteiro. Por quê? Porque as tabelas de mortalidade, as expectativas de vida, elas estão ultrapassando aquilo que os sistemas de pensão na origem pensavam. Então, essa é uma mudança radical. A outra mudança radical é o declínio da taxa de natalidade em todo o mundo, exceto a África. Hoje, 2021, de cada 2 pessoas que nascem no mundo, uma é africana.
é o único continente do mundo cuja taxa de natalidade ela é crescente, diferentemente dos outros, inclusive a Ásia, onde a taxa de natalidade se estabilizou. Então, a gente vai viver num mundo onde a população jovem, daqui a 20, 30 anos, ela vai ser basicamente originária da África, que é o continente mais despossuído do mundo, sob todos os aspectos, educacionais, de saúde, de possibilidades, etc. Então, esse é um fenômeno que é importante que tenhamos em mente. Essa é a primeira mega tendência, eu chamaria a mudança nos padrões demográficos. Uma outra mega tendência, que eu já me referi, é o brutal deslocamento do centro de poder econômico. E esse deslocamento do poder econômico global, ele também trará um deslocamento do poder político. A China hoje é a economia que compete com os Estados Unidos. Os americanos, que nos últimos 100 anos definiram a grande economia, não apenas em bases ocidentais, mas globais, eles nunca enfrentaram um competidor que competisse de igual para igual no plano econômico. A Rússia sempre, a União Soviética sempre foi um competidor no plano militar, mas nunca competiu no plano cultural, nunca competiu no plano da sociedade de consumo. Já a China é um competidor que vem crescendo no plano militar, mas é sobretudo um competidor no plano econômico. E isso é algo que os americanos, como poder econômico global, nunca enfrentaram. Então, nós temos aí uma nova equação geopolítica que nasce de uma equação de competição que os americanos ainda não entenderam como gerenciar. A China é avançada em termos de produção, ela tem sua própria rede social, sua própria infraestrutura de tecnologia, extremamente avançada em inteligência artificial, está adiante dos Estados Unidos no tema da inteligência artificial. Tem hoje a maior marinha do mundo, marinha de guerra do mundo. É um consumidor absolutamente gigantesco de commodities, mas, por outro lado, 65% de tudo que se vê numa gôndola de supermercado ou de loja de departamento americano é produzido na China ou repúblicas adjacentes. Então, existe o maior detentor de reservas cambiais em dólar é a China. Então, existe hoje um contexto competitivo que é novo para os americanos e isso trará para todos nós consequências variadas. No Brasil, nós temos a China, ou a Ásia, melhor dizendo, como nosso maior parceiro comercial, deslocando os Estados Unidos, que nos últimos 30 anos foram os nossos grandes parceiros comerciais. Então, nós temos, além do deslocamento do poder econômico global, uma outra dimensão que eu já falei rapidamente, que é a urbanização acelerada. As cidades hoje caminham para ser mais importantes do que os estados. Recentemente, nós tivemos a eleição do prefeito de Nova York, que é a maior cidade americana. O prefeito de Nova York, indiscutivelmente, é bem mais importante do que o governador do estado de Nova York. O prefeito de Xangai é um sujeito importante. O prefeito de Paris, o prefeito de Londres. Então, nós estamos vendo o crescimento gigantesco das chamadas megacidades, e isso traz implicações variadas para os sistemas de transporte, mobilidade urbana, como se gerencia a cidade, como se vive em cidade, etc, etc. A outra mudança que a gente vê, está no nosso jornal diariamente, é a mudança climática. Não apenas porque nós estamos poluindo mais, produzindo mais consequências do ponto de vista dos microclimas, mas porque essa mudança climática ela vai trazer um fenômeno absolutamente complexo, que é o fenômeno da escassez de recursos. O mundo tem 7,5 bilhões de pessoas. Essas pessoas vão, com o crescimento da qualidade de vida, crescimento do progresso, elas vão consumir mais alimentos. Os alimentos precisam ser transportados, conservados, mas antes de tudo precisam ser produzidos. Então existe uma demanda crescente por recursos, inclusive água. Nós estamos aqui no Brasil já experimentando a escassez física de água, mas há, em alguns aspectos, algumas previsões que indicam que haverá escassez econômica de água. A água vai ficar tão caro que alguns países não vão poder comprar a água que necessitam. Então, essa é uma outra mudança que vai pautar, digamos, vocês mais jovens, mais do que vai pautar. E, finalmente, a outra mudança que eu chamaria mega tendência é o substancial avanço tecnológico que nós estamos vivendo. A internet das coisas criou uma transformação. Nós estamos fazendo um congresso internacional virtual. Eu, quando estava na atividade executiva, viajava praticamente metade do mês. Hoje eu trabalho como conselheiro de empresas e faço todas as reuniões sem precisar viajar.
Nós estamos aqui, eu estou aqui em São Paulo, vocês estão aí na Bahia, eu estou participando de um congresso. Em outros tempos, eu estaria aí com vocês. Seria um prazer estar na Bahia. Mas é um custo, né? É um comprometimento de tempo que complicaria, digamos, a disponibilidade. Então, o avanço tecnológico ele cria uma outra condicionante do ponto de vista existencial. Então, quando a gente junta mudança demográfica, deslocamento do poder econômico global, urbanização acelerada, mudanças climáticas e escassez de recursos e avanço tecnológico, a gente vê que o mundo está caminhando para se transformar em algo diferente daquilo que ele era 10 anos atrás, ou mesmo daquilo que ele é hoje. Essas grandes mudanças ou tendências elas estão se instalando de maneira paulatina, em maior ou menor grau, a depender do segmento econômico, a depender do grau de maturidade da sociedade, da empresa, etc. Elas não têm, elas acontecem de maneira plena, mas não necessariamente de maneira uniforme. E, em alguns casos, elas ainda estão se instalando. No entanto, nós já estamos observando a ocorrência de eventos já plenamente presentes que decorrem como se fossem mudanças que prematuramente já estão acontecendo em antecipação às megatendências. Por exemplo, nós estamos vendo um crescimento gigantesco. Esse deslocamento de forças está produzindo, por exemplo, uma grande assimetria de oportunidades, uma grande assimetria de prosperidade. Nunca a riqueza do mundial foi tão concentrada quanto é agora. E você vê essas repercussões em diversos países, sobretudo países mais desiguais como é o Brasil. Mas não é apenas a assimetria no plano da concentração de riqueza, é a assimetria de oportunidades também. As oportunidades não são necessariamente iguais. Então, esse é um problema que o mundo tem que enfrentar. O outro problema é o crescimento da polarização. Diante desse mundo cheio de ameaças, a tendência das pessoas é serem mais tribais. Então, isso aí dá origem a maior nacionalismo, maior tribalismo, e há naturalmente, os aproveitadores disso na dimensão populista. O mundo está mais populista do que foi nos últimos 10, 20 anos. A outra questão, o outro fenômeno que está presente no dia de hoje é a erosão da confiança. Nós, no passado, os nossos pais confiavam mais no governo, confiavam mais nas universidades, nos professores, nos executivos, na família, na igreja. Hoje há uma erosão grande de confiança nas instituições, nos governos, nas empresas. A gente tem um mundo que é profundamente desconfiado. Parece que tudo aquilo que nos trouxe até aqui do ponto de vista de institucionalidade, a ONU está mais desacreditada que jamais foi, o FMI, ou seja, a universidade enquanto instituição, os governos, tudo, de alguma maneira, está sendo questionado. E a disrupção tecnológica ela traz também uma crise grande, porque ela produz exclusão. Um grande dilema da disrupção tecnológica é a exclusão digital. A gente vai ver um desaparecimento de empregos que hoje são empregos que estão sendo absolutamente ameaçados pela tecnologia e não se sabe se aqueles que estão nos postos de trabalho que estão ameaçados pela tecnologia serão educados no sentido de se reposicionar no mercado de trabalho. Então, esse conjunto de mudanças, esse conjunto de acontecimentos, melhor dizendo, eles geram crise de prosperidade pela própria assimetria, crise de identidade pelo tribalismo que eu falei, crises tecnológicas, e geram também o que eu chamaria de crise de liderança, que é um pouco objeto daquilo que a gente está falando quando a gente quer discutir organizações conectadas para o sucesso dos gestores e liderados. E essa, digamos assim, crise de liderança, ela foi agravada de sobremaneira pela pandemia no mundo inteiro. Então, essa ambiência, ela determina para as organizações, para as pessoas, um novo normal, que, por sua vez, pode gerar, se não adequadamente gerenciado, novos níveis de volatilidade, de incerteza, de complexidade, de ambiguidade. Então, eu não diria que a gente está vivendo uma época de mudanças, mas a gente está vivendo uma mudança de época, que é uma coisa mais abrangente do que época de mudanças, é uma mudança de época. Eu acho que outro dia, numa outra palestra, eu fiz um comentário
que depois repercutiu bastante, que eu dizia o seguinte: eu acho que daqui a uns 100, 200 anos, quando os nossos netos e bisnetos estudarem o mundo de hoje, eles vão dizer que nós estamos vivendo, essa época nossa vai ser caracterizada como um novo iluminismo. Tanto que está se transformando o mundo, tanto que as mudanças estão mudando as nossas maneiras de viver as coisas, de viver, de gerir, etc, etc. Aqui, o próprio congresso que a gente está fazendo agora, virtual, sem nenhum problema, é uma evidência disso. Então, eu preciso olhar isso também com fundo de esperança. A gente está vivendo um novo iluminismo e assim será, na minha leitura, estudada essa época pelos nossos descendentes. O que cabe a nós, como gestores, como profissionais, como pessoas que atuam em organizações ou não, é transformar essas circunstâncias, que para alguns podem ser crise, em oportunidades. E para que isso seja feito, é importante que as organizações e as pessoas elas se analisem tudo isso, se posicionem, digamos, diante desses fenômenos. E um primeiro posicionamento, e aqui não existe receita pronta, é basicamente um insight que eu trago a partir da minha experiência profissional, eu acho que há a necessidade de que essas novas circunstâncias elas trazem para as organizações e para as pessoas. E aí quando eu digo organizações, eu estou ampliando, eu estou falando de empresas, estou falando de governo, estou falando de instituições de ensino, estou falando e pessoas, eu estou falando também de indivíduos de variadas dimensões e em variadas profissões. Essas circunstâncias elas impõem o reconhecimento de que novas demandas emergem da sociedade. E, portanto, elas demandam das organizações, sejam elas empresariais ou não, o que eu chamaria de nova licença para se operar. Ou seja, não basta mais a organização empresarial viabilizar lucro para os seus acionistas ou proprietários. É preciso que essa organização, além de viabilizar lucro para os acionistas e proprietários, elas entendam e viabilizem o progresso dos seus colaboradores, tenham uma relação ética e sustentável com seus clientes, considerem a comunidade de fornecedores, tenham uma atuação comunitária responsável, enfim, levem em conta os melhores interesses da sociedade. No passado, as organizações elas diziam assim, o negócio da empresa é a empresa. A sociedade, quem cuida é o governo. Hoje, a empresa e o seu entorno, e aí o seu entorno é não apenas o entorno social, mas o entorno ambiental, o entorno de gestão onde se insere a governança, esse entorno ele merece uma outra reconceituação. A empresa que é uma empresa que tem projeção de sustentabilidade, ela tem que atuar nessas dimensões ambiental, social e de governança muito mais amplamente do que se imagina. Porque as demandas da sociedade, o que define uma organização de sucesso, uma organização sustentável, são muito mais amplas do que jamais foram. O que não deixa de ser um sinal de progresso da própria humanidade. Hoje, por exemplo, quando a gente conversa sobre a agenda de ASG, que é a Agenda Ambiental, Social e de Governança, tem que se inserir, além daquilo que é o tradicional, de elementos como, por exemplo, diversidade e inclusão, qualidade de vida, independência da estrutura de governança, pluralidade da estrutura de governança, contribuição comunitária efetiva, não é assistencialismo, é contribuição comunitária efetiva, virtualidade, autonomia, né, no sentido mais amplo do termo. O digital e o presencial têm que ser manejados de maneira competente, quer dizer, não basta ser só digital, tampouco é possível ser só presencial, há que haver as duas dimensões. Isso tudo define os novos vetores de ação das organizações, dos gestores e daqueles que trabalham em organização. Como consequência de tudo isso, eu acho que as organizações vão passar por um processo de redefinição dos seus propósitos. Quando eu digo propósito de uma organização, eu estou me referindo a como a organização se define, como é que ela se conceitua do ponto de vista de qual é a razão de existir da organização. Na medida em que você vive um mundo mais cheio de demandas, mais amplo, o próprio propósito da organização, o propósito empresarial, ele tem que se alargar. E aí é importantíssimo, nesse processo de redefinição de propósitos empresariais, que se traga uma nova leitura de valores.
porque são os valores da organização, em comunhão com os valores das pessoas, que vão ancorar e direcionar a atividade empresarial, o processo de tomada de decisão. Isso, ou seja, há que haver uma atuação dos gestores e liderados no contexto de uma nova ambiência de liderança, e não apenas aqueles modelos tradicionais de liderança. O que eu chamo de novas ambiências de liderança é uma reinvenção do pensamento e ação do líder. E o que quer dizer isso? Eu acho que o líder hoje ele tem que ser, ao mesmo tempo, um humanista e com uma forte orientação para tecnologia, porque tecnologia é um fator de elevação de produtividade, é um fator de progresso. Então, o líder tem que ser um tecnólogo de manhã e um humanista à tarde. Ele tem que ser um político de manhã, mas ele tem que ser íntegro. Há que se haver conciliação do que significa gerir conflitos com integridade. Ele tem que ter uma mente local, mas ele também tem que ter uma mente global. Não pode ser nenhum nem outro. Ele tem que trabalhar nas duas dimensões. Ele tem que ser capaz de entender que tradição é relevante tanto quanto inovação. Então, não é apenas inovação com o desprezo da tradição. Não, é a conciliação do que é tradição com o que é inovação, como se fosse yin e yang. Estratégia, não apenas conceber de maneira sofisticada uma estratégia, mas conceber a estratégia e saber executar a estratégia. Estratégia e execução são duas dimensões que também cabem dentro de uma figura yin yang. Não existe uma estratégia bem concebida se não existe uma execução bem efetuada. O digital e o presencial, como eu me referi antes. E, finalmente, eu acho que o líder precisa ter a coragem para usar, mas ele precisa também ser vulnerável. Ele tem que admitir de maneira humilde a sua vulnerabilidade. Aquela história do líder mítico, do líder heróico, isso não tem mais lugar no mundo de hoje. O líder ele tem que usar, né, tem que desafiar os limites do possível, mas ele tem que admitir suas próprias vulnerabilidades, admitir de forma humilde suas limitações. Então, eu diria que, para que a gente possa alcançar o objetivo, né, que a nossa palestra sugere, de organização conectada para o sucesso dos gestores e dos liderados, atuando todos numa dimensão de responsabilidade no plano ambiental, social e de governança, eu diria que o líder tem que atuar influenciando e sendo influenciado, e conduzir o processo de produção de acontecimentos para que esse propósito maior a que eu me referi se realize. Ou seja, valorizar nas pessoas o que há de mais humano, tratando-as como fonte de iniciativas ou de ação, de liberdade e de opção, e de compromisso e responsabilidade. Ele deve tornar sinérgicas as suas forças, as forças dos outros e as forças das circunstâncias, para que esse propósito reconceituado se materialize. Eu diria que, fundamentalmente, ele tem que atuar com um senso de formação de outros líderes, e não apenas de seguidores, que é o conceito tradicional de liderança. Na verdade, o líder, de fato, e esse é o líder que o mundo de hoje clama, ele tem que atuar pensando em formar novos líderes, ele tem que atuar não apenas definindo metas, mas também celebrando causas. Ele tem que atuar não apenas numa dimensão de 90 graus, mas de 360 graus. Ele tem que admitir um novo padrão de interação e comunicação com as pessoas. Eu acho que uma ação de liderança nessas dimensões gera o sucesso tanto para os gestores quanto para o liderado num mundo onde essa agenda ESG está cada vez mais presente. Eu não estou aqui querendo dar receita, estou trazendo um pouco das minhas próprias reflexões para debate com vocês, mas acho que, finalmente, o líder de qualquer organização tem que gostar de gente. Quem não gosta de gente não precisa estar atuando em organizações, não precisa ser professor, não precisa ser consultor, não precisa ambicionar dirigir nada. Eu acho que é fundamental essa conexão com esse sentido de que eu não posso pretender liderar pessoas se eu não gosto de pessoas. Então, é preciso que
essa disposição para estabelecer uma convivência, digamos, plena, ela esteja presente, sem o que não existe líder bem-sucedido. Então, acho que com isso a gente coloca aqui algumas reflexões para que a gente possa bater um papo, discutir, enfim, responder perguntas. E aqui, como eu disse, não tem receita pronta, é um pouco apenas reflexões que eu trago para vocês baseado na minha experiência pessoal. Fernando, que delícia, viu? Ouvindo você, inclusive os... Eu espero que eu não tenha perdido meu sotaque baiano, viu, Dedé? Não perdeu não, tá ótimo, eu gostei, tá ótimo, tá bem equilibrado. Queria dizer para vocês que está sendo excelente para mim, eu acho que para quem está aqui também te ouvindo, porque você traz assim dados que causam muitas reflexões. Não se preocupa muito de uma forma afobada, com o agora, caminhando e tal, sem a gente fazer uma análise de cenário, sem entender como está funcionando as coisas, e sem entender, inclusive, a forma que a gente tem que agir pensando um pouco mais à frente. E você traz uma demanda hoje para o líder de uma forma excepcional. Quando você fala também do consumo, você traz assim uma ideia de como a gente precisa ver o cenário para saber se comportar enquanto empresa, né? Então, assim, eu tenho aqui algumas pessoas sinalizando, né, falando aqui sobre que o gestor precisa ser alguém que pense em possibilidade de agregar, acolher, levar seus trabalhadores respeito e diversidade. Aqui é uma palavra de Neto Neves. Cândido traz que é uma realidade futura, que precisamos entender a atualidade. Falando da estatística que você trouxe, o pessoal está valorizando muito isso. Também Cândido fala, parabéns, Fernando, por nos proporcionar conhecimento com marketing e análise sobre o assunto. Quando você falou aí das questões também, das relações, a pessoa fala aqui que a desigualdade é um velho problema, né, que vai ser difícil, né, mas aí a gente poder resolver isso. Mas aí, como você falou, você não está dando receita de bolo, você está trazendo reflexões e cada um fazendo a sua parte, quem sabe a gente possa estar minimizando isso, né, em todos os âmbitos, né. Aqui o pessoal fala que a Cairu sempre com informações importantes, né, por isso que a gente tem que se conectar, isso é bom também. E aí, no finalzinho aqui, o pessoal vem trazendo, né? Falando, aqui já tem gente incentivando, pedindo para comprar dos pequenos, né? Para poder o pessoal não ir à falência. E o pessoal aqui fortalecendo, é isso mesmo. Acho que todo, né? Acho que há esse equilíbrio, porque o pequeno também ele compra do grande. Então, o grande precisa vender. Então, tem que fazer esse equilíbrio nesse processo. É por isso que o Fernando traz esse histórico todo, falando sobre essa questão de consumo, onde é que vai ter esse berço de consumo, onde vai faltar, onde vai ter intenso, onde vai armazenar. Então, é de muita importância entender como funciona. O panorama aqui, falando que panorama, né? Ana aqui sinalizando, que ótimo, viu? O pessoal está prestando bastante atenção, falando aqui do período Covid-19, o líder precisa gostar de gente, concordo plenamente, aqui é Josuel, viu? E se o outro lado não gostar do líder, de quem é a falha? Aqui já é uma pergunta. E se o outro lado não gostar do líder, de quem é a falha, como podemos solucionar? Ele falou que concorda plenamente, né, com relação ao líder, gostar de gente. Mas aí vem essa pergunta aqui do público, né? E se o outro lado não gostar do líder, de quem é a falha? Como a gente pode se solucionar? Aí joga a bola para você, Fernando. Olha, eu acho que é uma excelente pergunta. A tradicional, digamos assim, abordagem de liderança dizia que o líder tem que gerar seguidores, né? Eu acho que quando o líder tem consciência de que, no fundo, ele tem que mobilizar pessoas por causas, e é por isso que eu digo que a revisitar o conceito de propósito de uma organização, quer dizer, o que define uma organização, os valores da organização, isso cria uma comunhão entre o colaborador e o gestor. Que eu acho que não faz sentido você ser colaborador de uma organização que você não respeite o propósito ou que você não comungue dos valores básicos. E eu acho que a centralidade da ação de liderança é o reconhecimento de que você tem que conquistar os liderados e ser conquistados pelos liderados. Então é como se fosse não apenas eu tenho que conquistar os liderados na dimensão da minha ação, mas eu também tenho que abrir para ser conquistado por eles. E é dessa troca de influenciar e ser influenciado que eu acho que surge esse processo de, digamos assim, de conexão entre o gestor e o liderado, entre o gestor e o colaborador. Porque, no fundo, eu por exemplo, agora me pergunto por que eu fiquei na organização que eu fiquei muito tempo? Porque eu comungava dos propósitos dela e me sentia bem com a estrutura de valores.
Então, antes da minha performance mais técnica, eu tinha uma perfeita comunhão com a organização no plano de sua razão de ser, de sua visão de negócio, sua ambição e, sobretudo, dos seus valores. Então, eu acho que a gente tem que olhar hoje. Você tem uma teoria que diz que o líder tem que ser um sujeito que tem que trabalhar na dimensão, tem que ter inteligência emocional. Eu diria que ele tem que ter inteligência emocional, ele tem que ter inteligência conceitual, porque é preciso saber fazer as coisas. Ele tem que ter, sobretudo, inteligência relacional, porque a gente está lidando com gente. E no mundo que a gente vive, além da inteligência emocional, conceitual e relacional, é fundamental que ele tenha inteligência ética, porque a gente tem que fazer escolhas éticas para que a gente possa reduzir essa desigualdade que existe no nosso país, mas existe no mundo inteiro hoje, pelo próprio crescimento da assimetria, pelo reflexo da pandemia, que só veio agravar isso. Nós estamos vivendo no mundo inteiro um crescimento brutal da desigualdade, mesmo em países ricos, como é o caso dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, infelizmente, tragicamente, a pandemia aumentou tremendamente a desigualdade. O número de desempregados, o número de pessoas fazendo bico, etc. Então, uma empresa responsável, ela tem que entender que a atuação dela tem que abrigar também uma responsabilidade para com esse entorno. Então, eu acho que na hora que você encontra liderados ou colaboradores que comunguem dessa causa, é uma conquista mútua. Quer dizer, você age no sentido de conquistar os liderados, mas também se permite ser conquistado por eles. Então, eu acho que esse conceito de influenciar e ser influenciado é o conceito que celebra o diálogo. Então, eu acho que e no mundo de hoje isso é cada vez mais relevante, porque a informática, os millennials, ele cria uma sociedade que é menos hierarquizada do que no passado. Hoje, um garoto de 20 anos, ele pode me dar um banho Então, eu tenho que parar e ver, peraí, me ajuda aqui a mandar um e-mail aqui para o Dedé, me ajuda a entrar, a me conectar. Então, existe hoje uma conexão, ele manda um e-mail para o presidente da empresa e o presidente da empresa recebe na mesma hora. Ele manda um WhatsApp. Então, o mundo hoje está demandando mais conexão, mais proximidade. Então, aqueles que não entendem isso serão fadados ao fracasso. Então, eu acho que tem mais demanda de responsabilidade, mas, por outro lado, ele também permite outras possibilidades. Então, eu vejo que essa geração mais jovem, eu tenho filhos na faixa de 20 anos, então, estão amplamente conectados, mas, por exemplo, o conceito deles de ética já abriga respeito ao meio ambiente. Antigamente, o meu conceito de ética era um conceito muito moral, era ser honesto, ser probo. O meu filho acha que tudo isso é fundamental, mas também você tem que ser responsável ambientalmente. Então, eu acho que a gente tem um mundo mais demandante, mas também eu acho que tem um mundo com mais possibilidades de conexão. Então, eu acho que você tem que estar aberto a influenciar e ser influenciado. E, basicamente, essa é a minha leitura. E aí, Fernando, a gente vê que se as coisas não estão fluindo é porque existe algum gap aí nesse processo, né? E aí a gente percebe, quando você traz as reflexões, eu como responsável de uma pequena e média empresa, você já com experiência em grandes empresas, eu percebo que essa leitura aí, ela está se globalizando completamente, porque antigamente ficava muito para as grandes corporações. Hoje, se a gente não fizer trabalhar assim também com a pequena e média empresa, ela vai embora. E no Brasil, por exemplo, a maioria das empresas, segundo o Sebrae, mais de 95% são micro e pequenas empresas. Então, eles precisam estabelecer até para que eles possam crescer nesse processo. E quando você fala aí de gostar de gente, de liderar e tudo mais, isso é fundamental. Na minha empresa, por exemplo, a primeira coisa que eu busco quando vou trazer alguém para o meu time é se eles vão acreditar na minha visão, se ele vai acreditar na minha missão, nos meus valores. E aí tem gente que até hoje ainda, Fernando, ainda acha que isso é bobagem, mas eles não têm noção o quando você é líder e sabe utilizar isso a seu favor. Quando você sair, você começa a conquistar, a se permitir, você não sabe tudo, e aí te pega Steve Jobs, por exemplo, quando você contrata uma pessoa muito inteligente, que ele sabe muito, não é você que vai dizer para ele o que ele tem que fazer, é ele que tem que dizer. E aí, quando ele traz isso, é uma reflexão, não é que você vá conduzir o processo como líder, mas você tem que deixar ele ser um protagonista daquele processo, e o líder, ele faz essa situação. Quando você fala das gerações, eu lembro assim, basicamente, né, eu não vou adentrar muito, porque eu não sou estudioso de comportamento humano, né, e não conheço muito do baby boomers até a geração X, mas a geração X, Y, Z, você tem uma particularidade.
A geração X compra o celular, lê o manual todo e não consegue mexer no celular direito, vai aprendendo com alguém ajudando. A geração Y compra o celular, lê o manual todo e vai fazendo de acordo com o manual. A geração Z compra o celular, joga o manual fora e vai logo mexendo. Se tiver alguma falha, na própria internet ele procura, e se não tiver resposta na internet, o celular não presta. Então, olha, nós temos 3 gerações no mesmo ambiente corporativo hoje. Como lidar com isso? Com repertório de vida diferente, pensamento diferente, geração diferente. E é uma coisa curiosa. Não, exatamente. Eu acho que uma coisa curiosa que você está trazendo também é o seguinte, quando você traz esse tema das novas gerações, é que hoje a gente vive, diferentemente do passado, a sociedade, eu diria o seguinte, nós estamos na 4ª revolução industrial. O que prevalece hoje é o conhecimento. Consequentemente, você tem um deslocamento nas relações de trabalho bastante grande, porque no passado você entrava com o sujeito entrava com a força física. A riqueza era determinada pela posse de recursos materiais, reserva de petróleo, as fábricas. Hoje a maior empresa do mundo é o Google, que é uma empresa de conhecimento. Deixou de ser uma empresa de petróleo, deixou de ser as grandes montadoras. Então, essa sociedade de pessoas centradas em conhecimento, ela é menos hierarquizada do que a sociedade do passado, onde a riqueza era determinada por posse de recursos naturais. Hoje, a riqueza é determinada pela posse de conhecimento. Isso. Então, o jovem tem muito mais conhecimento e tecnologia do que eu. Consequentemente, ele é menos subordinado do que aquele jovem de 40 anos atrás. Portanto, a relação entre o eu e esse jovem é menos hierárquica do que jamais foi. Isso cria novos padrões de comunicação, novas relações de trabalho e novas possibilidades. Por isso que eu acho que o mundo, a despeito de todos esses problemas, ele tende vai viver essa fase mais onde o pêndulo está aqui, mas ele vai caminhar para uma maior aproximação. O pêndulo hoje está radicalizado, é tribalismo. Na hora que você se sente ameaçado, você se volta para os seus, para a família, para o seu grupo de referência, é o que chamaria sociedade tribal. E aí o populista entra e aproveita, porque ele exacerba esse tribalismo, esse nacionalismo, ele aproveita, tira partido disso. O Trump é um belo exemplo disso. Ele tirou partido dos americanos que estavam deslocados pelo fato de que era mais fácil você produzir um carro no México, que é mais barato, do que em Detroit. Então, o operário da indústria automobilística americana, ele perdeu o emprego para o mexicano, porque o mexicano montava o carro de forma e cobrava menos. E esse americano de meio oeste ficou deslocado. Aí veio o Trump, de forma populista, e oferece a ele uma solução que não aconteceu. Então, esses despossuídos, ou esses deslocados, eles são suscetíveis desse populismo de plantão, mas isso vai acabar, porque o mundo tende a uma aproximação. A gente está no nacionalismo exacerbado, radicalismo exacerbado, mas a gente vai, como todo movimento pendular, a gente caminha mais para o centro. Eu acho que o mundo vai ficar naturalmente mais próximo. Você recebe e-mail do estagiário. Antigamente, o estagiário ele tinha que mandar... Ele mandava para você um memo, a secretária barrava. Hoje ele manda um WhatsApp. Eu me comuniquei, nós nos comunicamos por WhatsApp. Isso. Falamos acho que uma vez de telefone e depois por WhatsApp. Quer dizer, hoje o processo de comunicação criou mais proximidade. Então, eu acho que tudo isso a gente tem que estar prestando atenção para que a gente possa entender que a gente vive, sim, uma nova ambiência de liderança. E a gente tem que rever os conceitos para garantir que a gente seja capaz de gerir organizações, viabilizando o nosso sucesso como gestores e o sucesso dos nossos colaboradores. Com certeza. E a gente vê isso assim, né, que tem situações, em essência, que vem de casa, inclusive. Por exemplo, essa questão de gestão, claro que eu faço uma comparação para assim, uma questão de entendimento, é ver você vê em essência. Não necessariamente vai ser da mesma forma, mas na sua família mesmo. Gente, se você não for um líder na família, não deixar ser influenciado, influenciar também, você não vai ter uma condução boa dentro da sua própria família. Porque as pessoas são diferentes, as pessoas são iguais, tem essa mesclagem. Eu acho que a gente precisa saber viver esse processo, né? Ó, Inês aqui... Um mito que eu acho que existe, um mito que existe na dimensão liderança é a história de que o cara tem que ser carismático para liderar. Não, entende? O cara tem que ser um herói. Tudo isso são mitos que hoje o mundo está desconstruindo.
você pode liderar de maneira... Você pode ser tímido e liderar, você pode ser introspectivo e liderar. Para mim, o essencial não é necessariamente o carisma, é o quanto que você se conecta com as pessoas verdadeiramente. Perfeito. É isso aí. E a temática que está trazendo é essa. É tudo isso voltando para a conexão. E as pessoas se conectam das diversas formas. Se conecta com a emoção, se conecta no ato de liderar, se conecta com o foco do trabalho. E a gente sabendo flexibilizar isso, a gente caminha. Inclusive, eu costumo dizer, né, na empresa que nós temos um perfil muito flexível, né? Só que quem está trabalhando conosco, quem é da nossa equipe, tem que ter muito cuidado para não misturar flexibilidade com mangue. Fazer escolha Não, de qualquer exatamente. Entendeu? É isso que você traz. Então, você é carismático, peraí. Uma coisa depende da outra. Então, você tem que entender como funciona o processo. Ó, Fernando, o nosso tempo está se esgotando. Rapaz, a conversa boa, o negócio flui, viu? Passa rapidinho. Inês Garrido, que está coordenando esse congresso junto minha amiga com a Inês. Um grande abraço para minha amiga Inês. Ela aqui, quando eu falei que eu ia convidar Fernando Alves, ela deu um sorriso, ficou feliz. Não, esse é o Fernando Alves, porque ela começou a lembrar da época dela da Cairu. Eu queria até colocar ela para mediar aqui, para ela ter esse prazer, esse contato. Ela, não, Dedé, que é você, eu vou ser coordenador do curso de contábeis e tal. Mas ela fez aqui um comentário, dizendo perfeitas colocações, e diz que todas essas inteligências são fundamentais nas relações profissionais e pessoais. Então, ela faz essa colocação aqui, eu queria salientar aqui que ela está muito feliz por você estar presente. E um grande desde abraço o dia que Inês. você confirmou, viu? Aí, Inês, depois vocês conversam aí, viu? E para poder finalizar, eu queria fazer uma pergunta de Gabriela, que coordena o curso de contábil junto comigo, né? Está aqui também participando do evento em alta. E, assim, uma pergunta que dá para a gente fazer um fecho, desde quando você começou a falar de liderança, começou a surgir aqui o diálogo, eu acho que aí dá para a gente matar legal. Ela pergunta o seguinte, ó, pela sua experiência, esse comportamento de liderança será uma tendência mundial? Eu acho que é uma excelente pergunta. Eu acho o seguinte, não existe sustentabilidade para as organizações do mundo de hoje se a gente não trabalhar nessas dimensões. Você pode ter, a organização pode ter sucesso, mas vai ser aquele tipo de voo de galinha, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter consciência de duas coisas. A tecnologia veio para ficar. Então, nós, na profissão contábil, nós temos que abraçar a tecnologia para fazer a tecnologia ser um instrumento de produtividade, ser um instrumento de eficiência, né? Um instrumento de crescimento profissional. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer de que a tecnologia por si só ela não resolve o problema. É preciso você ter também desenvolver, digamos, skills, chamados, os ingleses chamam de skills softs, né? Skills mais leves, mais desenvolver. Por isso que eu digo, o líder tem que ser um tecnólogo de manhã e um humanista à tarde. Então, acho que essas duas coisas vão caminhar e isso é particularmente importante para contábeis. Sem tecnologia, hoje a gente não consegue. Eu comecei, quando você não estava nascido ainda, eu comecei auditando folha razão. Fiz a folha razão. Tinha a folha. Eu ia lá e fazia um voucher de despesa pegando a folha do razão. Usando máquina Facit, que você nem sabe o que é. Seu avô deve saber o que é máquina Facit. Então, eu acho que a tecnologia na área de contabilidade, por exemplo, já fez uma grande revolução. Uma grande revolução. Outra coisa que o Brasil também está adiantado, ele tem muito mais uso de tecnologia nos processos contábeis que a maioria dos países da América do Sul. A outra coisa é que a gente já usa o FRS, né? As normas brasileiras de contabilidade já traz uma linguagem contábil que é uma linguagem contábil global. Então, eu acho que se a gente trabalha com essa dimensão de que fazer da tecnologia um instrumento de vantagem competitiva e entender que a gente vai estar trabalhando com pessoas e que as nossas relações têm que ser reconceituadas, a gente tem a receita do sucesso. Eu acho que essa coisa de imaginar que o líder é uma figura mítica, um sujeito que nasce com o dom da liderança, carismático, eu acho que tudo isso é frescura. O básico é você ter capacidade e ter vocação para interagir de maneira plena com gente. Com certeza. E eu gosto dessa fala, viu? Negócio de ficar penteando demais. Fala real e a situação é essa. E você, inclusive, como um grande gestor, né, está aberto, e flexível e tranquilo para continuar exercendo aí essa liderança que você evidencia. E eu queria trazer aqui para vocês uma experiência bem interessante, né? Se tiver algum empresário aqui, né, participando, faça um dia
uma análise de SWOT, né? Veja as suas oportunidades, ameaças, tudo direitinho. Depois, tente fazer isso com os colaboradores. Vejam se eles enxergam a empresa da mesma forma que você enxerga. Se eles realmente veem as ameaças que você enxerga, é a que eles enxergam. Se as oportunidades que vocês enxergam, é a que eles enxergam. As fraquezas, né? O que você tem de forte da empresa. E aí você vai perceber se realmente você está sendo um grande líder, se está liderando e está deixando também ser conquistado por eles e fazer com que eles acreditem naquela empresa. Eu acho que, como eu disse na fala, eu acho que é uma leitura 360 graus. Por exemplo, na PwC, quando eu estava liderando, e ainda hoje a gente faz isso, a todo ano a gente fazia uma pesquisa de satisfação do pessoal. Contratava uma empresa independente para que, de forma confidencial, ela fizesse uma pesquisa. Como é que está o salário, como é que está a qualidade de vida, como é que está o treinamento, como é que está o relacionamento. E a gente, ao fazer essa pesquisa anual, a gente publicava para o nosso pessoal o resultado da pesquisa e montava grupos para ver como é que a gente resolvia os problemas que entendíamos que existiam através da pesquisa. Por exemplo, salário. Nem sempre, ninguém está satisfeito com o salário, mas a gente tinha uma discussão que mostrava por que o salário não podia ser maior, ou quando é que ele podia ser maior, enfim. Eu acho que esse processo de escutar as pessoas de maneira institucionalizada é fundamental hoje. Nenhuma organização de sucesso consegue se viabilizar hoje sem escutar as pessoas. Então, a gente criou, digamos, programas de diversidade, e aí o nosso programa de diversidade ele abrangia geração, orientação sexual, raça, pessoas com deficiência. Enfim, a gente foi... Cada um desses programas, as pessoas foram nos ensinando a fazer. Não basta você achar que você consegue fazer. A gente tem que ter as pessoas com o chamado lugar de fala, nos ajudando a fazer. Uma pessoa, por exemplo, pessoa com deficiência, é a pessoa adequada para dizer a mim o que nós temos que fazer para garantir acessibilidade, para garantir iguais oportunidades, etc, etc. Então, eu acho que esse tipo de ouvir, essa que eu chamaria de gestão 360 graus, é fundamental. Isso é e aí excelente. o lugar de fala faz toda a diferença. O lugar de fala, valorizar a questão da diversidade, eu acho que isso é muito importante mesmo. Então, assim, chegamos no nosso tempo, né? O Joro falou que está entrando na sala. Eu queria aqui agradecer imensamente, Fernando, É um prazer. por você ter aceitado esse nosso convite, por trazer reflexões pontuais. Não sei se vocês perceberam aí, galera, que estão percebendo, ele fez uma análise, né, geral, principalmente tratando do consumo, fez uma viagem aí com os dados estatísticos pelo mundo, trazendo para a nossa realidade, falando um pouco de empresas, de modo geral, governança, até chegar no ponto da liderança, para trazer essa questão da conexão. E da liderança, a gente deu essa passeada aí muito boa, né, falando do comportamento do líder dentro de uma empresa, tirando algumas ideias meio que crenças limitantes que a gente tem aí com relação a isso, de uma forma muito mais provocativa, porque é uma temática que dá para fazer um congresso, só com isso. Mas eu acho que deu para provocar, e o objetivo da Cairu é isso, no processo de produção de conhecimento, é provocar para que a gente possa refletir e ir em busca de mais informações. Eu queria dar para você, Fernando, o tempo já está esgotado, mais 20 segundos para você fazer suas considerações finais. As minhas considerações finais são basicamente uma palavra de agradecimento a vocês pelo convite, que me deu muita satisfação. Foi bom estar vendo a Cairu brilhando aí e progredindo. Eu queria parabenizar vocês, agradecer a você, a Inês, a todos pelo convite, parabenizar pela organização, que para mim foi impecável, dar a vocês um voto de estímulo que continuem nessa batida. Eu acho que... E dizer às pessoas que estão nos ouvindo o seguinte, eu acho que elas devem acreditar na força do conhecimento, porque o conhecimento é um meio de produção que nos dá mobilidade para cima. Então, acho que quanto mais conhecimento cada um de nós tiver, mais vantagem competitiva, mais progresso a gente vai ter no contexto dessa sociedade que é a sociedade do conhecimento. Nunca antes o conhecimento foi tão valorizado no mundo quanto é agora. Tanto é que a Google e a Apple são mais importantes como empresas, valem mais do que a Ford, do que a ESSO, do que a IBM, do que organizações centradas em postos de reserva de petróleo, número de fábricas, etc, etc. Então, eu acho que no contexto de uma sociedade, de uma academia, como a Fundação de Cairu, de uma instituição de ensino,
Eu acho que você tem que acreditar na força do conhecimento, né? Fazer fazer do conhecimento um instrumento a favor de cada um de vocês. Eu acho que porque o conhecimento traz sim mobilidade, traz sim progresso. Com certeza, Fernando. E aí, antes de passar para a Joro, dizer que por isso que no início da fala eu falei que eu trocaria todos os meus títulos aí pela condição de professor dos alunos, que eu sei que a gente tem essa troca, eu me permito com eles, eles se permitem comigo, e a gente se fortalece, a gente cresce juntos nesse processo. Então, isso vem caracterizando uma liderança. E quando você fala de conhecimento, você muito bem, que o como é importante para que a gente possa estabelecer e se fortalecer em uma sociedade que traz tanta desigualdade, né, e tanta discriminação também, e que os acontecimentos acabam agravando mais ainda essa situação que é evidenciada. Então, liderança acima de tudo, liderança qualificada, baseada na fala aí do nosso querido amigo Fernando Alves. Muito obrigado, eu devolvo a palavra para os Obrigado a mestres. vocês, muito obrigado. Valeu.